Bom dia, pessoal. Este é o Morning Call. Eu sou Vanessa Gonçalves e estou aqui hoje com o Jojo Waxman, que vai falar com a gente sobre as expectativas do mercado para esse novo mês que se inicia, o mês de festas juninas, junho, metade do primeiro ano de governo. E aí, Jojo, o que a gente pode esperar para esse mês de junho que está começando, depois de um maio positivo, acabando com a maldição? Bom dia, pessoal. Bom, assim, a gente tem que pegar um pouco da sensação boa de ter terminado maio, né, em tom positivo, né? Maio é tido aí como um mês amaldiçoado nos mercados, né? E esse mês, pelo menos no Brasil, a gente quebrou isso e quase que num repeteco do que foi abril, né? Até mais da metade do mês a gente estava assim, em terreno super negativo, né? A Bolsa chegou a cair abaixo dos 90 mil pontos, caindo mais de 6% e deu uma super retomada aí no finalzinho com uma mudança de humor super importante, né? Se a gente lembrar lá, parece que assim, a ideia das manifestações fez o próprio governo e procurar o Congresso para ter um outro tipo de conversa e aparentemente isso alinhou, né? Semana passada a gente terminou com uma expectativa de que a reforma, além de sair, sai logo e sai mais perto do um tri do que se imaginava. Se a gente continuar nesse ritmo, é uma coisa boa, né? Hoje você tem aí no mercado, no governo, uma expectativa, o governo ficou o fim de semana todo chamando os senadores para votar MP do INSS, né? Das regras mais... assim, é pequeno, quer dizer, tudo em Previdência é grande, né? São 10 bi de redução de gasto, né? Mas é um bom teste aí para ver se este chamamento do governo para o Senado está tendo uma conversa de duas mãos. Então, mas eu acho que o mercado começa a semana um pouco mais animada aqui no Brasil com isso, né? Agora, também destaque no fechamento do mês, juros, né? A curva de juros toda fechando, né? Os índices aí, tanto pré-fixado como principalmente atrelado à inflação, dando show aí para quem tem isso nas carteiras. Em compensação, no mercado externo, as notícias não são tão boas, né? A gente segue no ritmo aí das guerras comerciais, né? E aí isso tudo com um cenário de desaceleração do crescimento mundial ficando mais claro, né? Então já começam a voltar aquelas conversas de sinais de recessão, sinais de desaquecimento global. E, enquanto isso, né? O presidente Trump brigando com quem pode, né? A guerra com a China parece ficar mais acirrada, né? E aí dos dois lados, né? Se uma ou 2 semanas atrás era o governo americano indo contra a Huawei, agora é o governo chinês indo contra a FedEx, né? Tem o governo americano indo contra o México, né? Na semana passada falou se o México não apertar o cerco contra os imigrantes ilegais vai levar o 5% de taxação. Isso também mexeu um pouco com os mercados, né? E, finalmente, o próprio governo americano indo contra o setor de tecnologia, aí já fazendo aí algumas matérias de que vai investigar o Google, etc. Então, enquanto isso, os indicadores de crescimento no mundo todo, hoje tem nos Estados Unidos, saiu da Inglaterra também abaixo do 50, que é o número onde se espera, onde se tem uma perspectiva de crescimento, de desaceleração. Então, acho que são sinais assim de um pouco mais de cuidado. O mundo parece, né, naquele voo de tentar crescer, parece que tá dando um pouco de cansaço e esse cenário de guerra comercial só pode piorar isso tudo. Ô, Jojo, o Trump tá com essa bola toda para arrumar a briga com a China, agora com o México, para revolucionar todo esse mercado agora? Olha, na verdade, assim, assim como a gente teve esse movimento político em vários lugares do mundo, né, ele foi eleito dando voz para uma camada da população que estava insatisfeita, e isso deu um pouco de gás para ele, né, e ele gosta esse estilo falatório, né. É verdade que assim, ele está sentado na cadeira, né, ou se não a mais importante, uma das mais importantes do mundo, mas ele compra mais briga do que precisaria. Agora, os Estados Unidos segue como, assim, nesse cenário todo de desaceleração, a economia americana parece estar em melhores condições do que as demais, mas com certeza, assim,
não é nítido que essa política dele está fazendo muito efeito positivo, não. Tá. Jojo, de alguma forma, essa guerra comercial pode afetar a nossa economia? Bom, assim, a guerra comercial entre China e Estados Unidos, eu faço uma comparação com o seguinte: você tem os dois principais motores da economia mundial, em vez de estarem trabalhando em harmonia, né, em sintonia, eles estão começando a querer um pegar o outro, né? Eles têm um comércio entre eles super fundamental, e o que eles fazem entre eles afeta o mundo todo, né? Então, não é a guerra comercial dos Estados Unidos com a China, a guerra comercial dos Estados Unidos com a Europa, a guerra comercial dos Estados Unidos com outros parceiros, a guerra comercial dos Estados Unidos com a China. O que a China vai deixar de exportar para os Estados Unidos, o que a China vai deixar de importar, e vice-versa. Então, sem dúvida nenhuma, qualquer coisa que sair daí é reflexo no crescimento mundial e é reflexo na economia do mundo todo, né? Tem pessoas que você começa a fazer uma análise assim, pontualmente, se os Estados Unidos briga com o México, isso é bom para o Brasil, porque o Brasil é um substituto, é um produtor substituto para algumas coisas que o México vende para os Estados Unidos. Ok. Tem alguma coisa que o Brasil pode se beneficiar se a China deixar de fazer com os Estados Unidos, mas acho que isso é muito micro. No contexto geral, assim, falta de sintonia entre os dois principais motores, esse avião tende a balançar mais do que a ter um voo tranquilo. Entendi. E esse avião é o mundo, né? É certo. Então essa semana promete ser um pouco mais calma, pelo menos para o nosso mercado local? Assim, falando em política, em gestão desse trâmite político, não dá para nunca dizer que é mais tranquilo, né? Mas a expectativa é que a gente, pelo menos agora, entrou num canal um pouco mais, assim, um pouco mais nítido de para onde vai ser, mas assim, tudo que você não pode apostar no Brasil é que vai ser tranquilo, entendeu? Vamos escutar um monte de rojão aí, você não vai saber se é a cobra ou é mentira, entendeu? Em ritmo de festa junina vai ser um pouco isso aí. Tá certo. Jojo, quero agradecer bastante a sua participação. Você que acompanhou a gente até aqui, compartilha, curte, e a gente tá aqui de novo amanhã. Obrigada. Tchau, Jojo. Até logo. Tchau, tchau.